A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, seja com todos vocês. Amém? Podeis sentar, por gentileza. Hoje, a nossa ministração vai ser sobre um personagem bíblico bem marcante. Iremos abordar sobre Daniel. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Daniel, no Antigo Testamento aí. Foi um dos grandes profetas do cristianismo. E nós vamos aí fazer uma explanação aí sobre os capítulos 1, 2, 3 e 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 6. E o tema da ministração de hoje é a fé que não se dobra. Daniel, ele é um exemplo para nós de fé. E desde quando começa a ser contada a sua história no capítulo 1, que fala ali sobre a educação de Daniel e seus companheiros. Esse contexto se dá quando Israel é tomada pelo Império Babilônico, na época de... Todos vão ficar aqui, as crianças também? Amém. Então, no contexto que o reino do sul, do rei Jeoaquim de Israel, no terceiro ano do rei Jeoaquim de Israel, no reino do sul, nessa época, como você conhece a história, após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido, em reino do norte e reino do sul. Então, o Império Babilônico tomou, ali o Império do sul, cuja capital era Judá. E o seu rei era o rei Jeoaquim, no terceiro ano do seu reinado. E aí o Império Babilônico, na figura do rei Nabucodonosor, esse rei, ele saqueou o templo de Deus, roubou, ali tirou os utensílios do templo e levou para Sinar, uma cidade do Império Babilônico, e levou lá para o seu templo, e ofereceu aos deuses babilônicos, deuses com D minúsculo, então, assim, e ele ordenou também um dos primeiros decretos do rei Nabucodonosor, quando ele assumiu, o reinado de Israel ali. Ele decretou, que fossem tirados da população ali, escolhidos a dedo, jovens, alguns jovens, filhos de fidalgos ali, filhos da realeza ali, da linhagem real, filhos de nobres, que tivessem ali um conhecimento, uma sabedoria, diferenciada da população e que principalmente, que fossem jovens e sábios para poder servir no palácio, serem o rei Nabucodonosor solicitou que esses jovens ficassem 3 anos aprendendo, sendo estudados com os conhecimentos e a lei babilônicas, para que futuramente eles pudessem ser administradores e pudessem servir no templo. E esse tempo que Israel ficou sob o domínio babilônico durou cerca de 70 anos, esse domínio. E Daniel, ele passou praticamente esse tempo todo, esses 70 anos, servindo na corte, onde passaram alguns reinos, alguns reis, dentro desses 70 anos, por exemplo, ele serviu a 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro o Grande. Ciro o Grande, que foi o rei persa que Deus usou para libertar
o povo do cativeiro babilônico, né, que passou a não ser mais babilônico, e sim persa. Porque quando cai o Império Babilônico, ele cai para o Império Medo, né, do imperador Dario, né, que depois passa a ser o Império Persa com Ciro o Grande, que vai libertar o povo de Deus do cativeiro egípcio de 70 anos. Mas isso é uma outra história, né? Então, assim, voltando aqui para Daniel e seus companheiros, né, podemos destacar Daniel e mais três: Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes judeus deles. Mas ao chegarem no palácio, Apenaz, né, o chefe dos eunucos do rei Nabucodonosor, mudou simplesmente o nome deles para um nome caldeu, né? Porque o Império Babilônico, a sua população, eles eram conhecidos como caldeus, né? Por fazerem parte ali do primeiro reino da terra, né? Que era a antiga Mesopotâmia, atual Iraque, Irã, ali na região dos rios, né? Tigre e Rio Eufrates, ali que é o berço da civilização da humanidade, né? E o Império Babilônico foi o primeiro grande império, né, que a humanidade conheceu, né? E no caso eles receberam os nomes caldeus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel passou a se chamar Beltesazar, né? E então eles receberam essa instrução e tudo que o rei comesse e bebesse seriam oferecido a eles também. E todo tipo de ensino para eles estavam sendo preparados durante 3 anos para serem para servir, né? Então assim, mas aí Daniel, muito temente, né, já com a sua fé ali consolidada, já desde muito jovem, ele não aceitava aquela submissão, principalmente ali aceitar aquelas comidas, que para muitos seria uma boa receber as melhores comidas, né, vindo da mesa do rei, e beber do vinho também que o rei bebia, mas ele se recusava, ele e seus amigos se recusavam, porque eles eram fiel a Deus. Então, eles fizeram ali certamente que um propósito com Deus, né? Fizeram ali um contrato com Deus, como a gente costuma dizer, né? Ultimamente aí nas nossas sextas-feiras, né? E eles falaram para o chefe do Apenaz, né? Chefe do eunuco do rei, que eles não gostariam de comer, de receber aquela comida. Eles gostariam de receber somente legumes e água durante 10 dias. E aí o chefe dos eunucos ficou ali meio, né, não queria muito, porque não queria jamais que o rei soubesse, né, que ele estava ali favorecendo os meninos, ali, não levando a alimentação adequada para eles, né, mas aí Daniel não se conteve e foi falar com o cozinheiro, né, para que ele pudesse cumprir com o seu propósito que ele havia feito com Deus, né? E aí o cozinheiro topou ali fazer a refeição deles durante 10 dias só com legumes e água, e assim foi. E durante esse tempo desse jejum, durante esses 10 dias, Deus abençoou eles assim grandemente, porque eles estavam num local assim totalmente diferente, estavam como praticamente prisioneiros de guerra, né? Estavam ali num local estranho e eles ali se abdicaram e recebeu do bom e do melhor para poder fazer ali um contrato com Deus, né? Para poder Deus ser visto por Deus de alguma forma ali e fazer uma diferença naquela geografia. Amém? E aí o rei teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho profético, 2 na realidade, vou contar aqui os 2. O primeiro foi de uma
de uma estátua. Não, na realidade ele disse que tinha um sonho e que queria que os sábios, os magos, os adivinhos dos caldeus viessem até ele e revelassem tanto o sonho quanto a interpretação desse sonho. Só que uma coisa é você contar o sonho e pedir uma interpretação. Outra coisa, o rei estava pedindo algo muito mais além, que era que alguém revelasse o sonho e ainda desse a interpretação. E aí foram chamados os magos, os encantadores, os conhecedores da época, e falaram que era praticamente impossível adivinhar, né, revelar o que o rei havia sonhado e principalmente interpretar aquilo, né? Que somente os deuses poderiam fazer isso. E que os deuses não moravam com nós humanos, né? Foram o que os sábios caldeus falaram para o rei Nabucodonosor. Mas aí o rei deu um decreto de morte, e se ninguém revelasse o sonho, nem dessa interpretação, ele ia mandar matar todos os sábios, os feiticeiros do reino, né? E aí era sabido na época que, isso passado já os 3 anos, por conta dessa obediência, dessa fidelidade de Daniel e seus companheiros, eles se destacaram, se notabilizaram muito ao final desses 3 anos e fizeram várias perguntas para eles respondiam a todas e o rei percebeu que eles eram pelo menos assim 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e feiticeiros do reino babilônico. Então, e a Daniel principalmente, Deus deu além da sabedoria e do conhecimento que ele deu para todos os 4, mas para Daniel ele ainda deu um dom, um presente de interpretar sonhos e de ter visões. Então, Daniel tinha esse dom, né, de ter visões e interpretar sonhos. Então, quando eles estiveram diante desse problema, né, de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, eles lembraram logo, aí todos iam morrer, então vamos chamar Daniel, né? Eles foram lá, chamaram Daniel, colocaram Daniel na presença do rei Nabucodonosor e ele falou que precisava de um tempo, né, que se ele desse um tempo a ele ia orar ao seu Deus e pedir a revelação e a interpretação desse sonho. Então ali o rei concordou, né, deu ali um prazo para ele, voltou para sua casa, para os seus aposentos, se reuniu com seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou chamar assim, tá, gente? Não vou chamar pelo nome judeu, não, vou falar pelo nome caldeu, porque acaba que ficou mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego mesmo, né, na história. E então ele pediu oração, né, intercessão para os seus companheiros, e ele orou ao Deus Criador, ao Deus dos céus, né, o nosso Deus, e Deus lhe deu uma revelação durante o sonho, né, durante o seu sono, quando ele se deitou na sua cama, Deus revelou em uma visão o sonho de Nabucodonosor. E ele né, acordou e agradeceu a Deus pelaquela revelação, pelaquela interpretação, e foi ao encontro do rei para revelar. Então, ao chegar ao encontro do rei Nabucodonosor, ele revelou o sonho, e o sonho dizia que o rei estava diante de uma grande estátua. E aí essa estátua, a cabeça dela era de ouro, o tórax e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro misturado. E eis que de uma montanha se cortava uma grande rocha e que vinha ao encontro dessa estátua e pelos pés, né, a rocha vinha e derrubava a estátua, de maneira que a estátua se esmiuçava no chão, virava assim pó mesmo, virava palha e o vento levava. Então assim, a grande estátua, ela se
deteriorava por completo e o vento levava. Por uma pedra que era cortada de uma montanha sem auxílio de mão alguma, de maneira totalmente sobrenatural, né? E aí, quando Daniel revela, né, esse sonho ao rei Nabucodonosor, ele fica muito impressionado, né, porque ele não contou o sonho, né? Simplesmente Deus deu a revelação e a interpretação desse sonho é que essas partes da estátua eram os reinos que estavam, no caso a cabeça de ouro era o grande reino babilônico, o primeiro dos grandes reinos da terra, e que as outras partes do corpo da estátua significavam os outros reinos que viriam a seguir, né? Que foi depois os teólogos, né, afirmam hoje que a revelação desse sonho já foi concretizada, né? Com os reinos que se sucederam, né? Que no caso o tórax e os braços representava o Império Medo-Persa, Medo-Persa pela dualidade dos braços, Medo um braço, Persa o outro braço, né? E o outro reino de bronze, que seria o ventre e os quadris, seria o Império Grego, as coxas seria o Império Romano, não, o último, as pernas eram o Império Romano, porque eles se expandiram muito rapidamente. E os pés, que eram mais fragmentados, eram compostos de ferro e de barro, os teólogos afirmam de ser o Império, após o Império Romano, a Roma após o Império Romano, que foram vários reinos maiores e menores que foram fragmentando ao longo dos séculos, né? Então, assim, essa revelação já é conhecida, né, por nós. E aí se sucedeu que Nabucodonosor livrou, né, os feiticeiros e o condecorou Daniel como um governador do Império Babilônico. Né? Eu costumo sempre dizer que a história de Daniel se parece um pouco com a história de José, né? Que também foi governador no Egito, né? Mas dessa feita o Daniel foi governador na Babilônia, né? No Império Babilônico. E não só governador, ele também passou a chefiar os sábios, todos esses sábios aí que não conseguiram decifrar o sonho, né? Ele passou a ser o chefe também dos sábios aí do império. Então, assim, foi dado o poder, né? Nabucodonosor honrou grandemente Daniel, né? Muito por conta, não da sua sabedoria, mas sim da inteligência e do conhecimento e dos dons que Deus entregou a ele e seus companheiros. Amém? O outro capítulo, nós vamos para o capítulo 3, que é sobre uma imagem que o imperador, o rei Nabucodonosor construiu, né? Então, assim, teve esse sonho, teve essa revelação, aí no capítulo 3 ele começa que ele manda construir uma imagem bem grande, de 27 metros de tamanho, de comprimento, por 2,70 metros de largura, toda de ouro, olha só. E ele simplesmente fez essa imagem e fez um evento para todos os importantes da época, os governadores, os prefeitos das províncias do império viessem a esse evento, contratou músicos, trombetas, harpas, liras, todo tipo de sorte de instrumentos musicais para a inauguração dessa imagem de ouro que ele havia construído, né? E lá estavam Daniel e os seus companheiros, que eram também
nessa época também, Sadraque, Mesaque e Abednego viraram administradores de algumas províncias. Então, como eles eram pessoas importantes do reino, eles se faziam presentes nessa solenidade, né? Nesse evento. E aí foi ordenado um decreto que todos devessem se prostrar quando tocasse as liras, as harpas, as trombetas, os instrumentos musicais, que todos deveriam se curvar e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor tinha construído, de ouro, toda de ouro, né? E aí Daniel não se prostrou, e nem os seus companheiros também. E aí foi público e notório, né? Todo mundo se prostrou e viram que eles... E aí logo havia o decreto seria que quem não se prostrasse, quem não adorasse, seria jogado numa fornalha ardente. E aí, na realidade, foram os três. Não, na solenidade foram avistados Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram. Daniel, acho que não foi avistado, né, nesse momento. Então, mais que depressa, o rei decretou que os três fossem lançados na fornalha ardente, né, e pediu para ele aumentar ainda em 7 vezes mais a potência ali, a quintura ali da fornalha, né? E era tão forte o fogo que os homens que lançaram os três dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram amarrados nas suas vestes, amarraram eles e jogaram. A fornalha estava tão quente que quem jogou morreu. Só de jogar, só de se aproximar e jogar os três dentro da fornalha, um ou dois morreu lá. E misericórdia. E, e aí eu vou ler aqui uma passagem que fala assim sobre Daniel capítulo 3, versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimos, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não havia ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Louvado seja Deus, isso é um milagre tremendo, irmãos. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que faz, é um Deus que opera, é um Deus que faz milagres, que difícil no nosso entendimento humano, no nosso entendimento limitado, é difícil compreender os milagres, as coisas que Deus faz. Mas diante dos olhos dos ímpios, diante dos olhos de todos, ele fez esse milagre. E de maneira tal que Nabucodonosor reconheceu e deu glórias ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Porque ele tinha acabado de ver ali e presenciar com os próprios olhos, né? Ele viu um quarto homem, né, dentro da fornalha ardente, né? Ali eu costumo dizer que é uma teofania, uma cristofania, né? A palavra de Deus diz que era um anjo, né? Mas nós sabemos que anjo, quando se aparece fisicamente assim no Antigo Testamento, é atribuído à pessoa de Jesus Cristo, né? Então podemos dizer que foi uma cristofania que apareceu dentro da fornalha ardente, de maneira que nem as vestes daqueles homens ficaram de uma outra cor, mudaram de cor ali pela quentura do fogo, né? E
E vamos dar seguimento. Então, vejam que há uma relação aí entre o sonho de Nabucodonosor, da estátua, né, da qual Deus usou Daniel para revelar e dar a interpretação do sonho, com essa estátua que ele mandou construir toda de ouro. O que ele quis dizer com isso? Não, que a estátua do sonho, somente a cabeça era de ouro e o resto do corpo era de outros materiais inferiores, e que a interpretação seria que viriam outros reinos após o reino babilônico. Então ele não aceitou aquela, como se diz, aquela interpretação, e ele resolveu fazer por ele mesmo uma estátua ali. Muito provavelmente a Bíblia não relata se aquela estátua era de uma própria imagem dele mesmo, Nabucodonosor, em forma de como se fosse um deus, ou se era uma representação de um deus babilônico. A Bíblia não menciona o que seria essa imagem de ouro, né? Mas tudo indica, como ele era extremamente orgulhoso e vaidoso, certamente que ele deve ter feito uma imagem dele mesmo, como se fosse Deus, né? Então, assim, há essa relação que ele quis fazer. Não, eu vou fazer, a minha estátua vai ser toda de ouro, não tem nada a ver com o sonho. No sonho ela estava dividida em vários reis, mas a estátua que eu vou fazer, mas ela não foi adorada, e justamente na inauguração, né, Deus operou esse milagre, mostrando verdadeiramente quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus que opera, quem é o Deus que faz milagres, o Deus vivo, hoje, sempre e eternamente. Amém? Então, Nabucodonosor tem um segundo sonho. Ele sonha com ele relata, né? Ele está num local onde ele vê uma grande árvore. Essa árvore poderia chegar ao céu. Essa árvore era vista por toda a terra. Isso no sonho, né? Essa árvore poderia ser vista por todas as pessoas da terra, e essa árvore era grande, frondosa, os animais comiam os seus frutos embaixo dela, as aves do céu se abrigavam nos seus ramos, e eis que vinha um sentinela do céu e cortava aquela árvore no sonho. Cortava assim quase que no tronco, né? Derrubando toda a árvore, né? E aí, quando o rei Nabucodonosor acorda, ele acorda ali confuso com aquele sonho, e mais uma vez ele manda chamar Daniel. Dessa vez ele já sabia, né? Já mandou chamar a pessoa certa para revelar ali a interpretação do sonho, né? Sendo que dessa vez ele falou, né, qual foi o sonho, e pediu somente a interpretação a Daniel, né? E aí Daniel prontamente, né, Deus usou ele com grande inteligência e sabedoria, e Daniel disse que aquela árvore simbolizava que Deus haveria de cortar o reino, que aquela árvore simbolizava o reino babilônico, que seria cortado, que seria e ele seria destituído, né, do poder, né? E essa árvore, ela era presa por uma corrente, de maneira que ficava preso. E aí Daniel falou: olha, você vai ser destituído, e o reino, né, será substituído, será tomado, né? E aí, após 12 meses desse sonho, eis que Deus cumpre a profecia na vida do rei Nabucodonosor. Ele é destituído do trono babilônico, o reino é tomado, né, pelos Medo-Persa, e ele fica louco, né? Ele fica ali num estado, a Bíblia diz que ele passa a ruminar como os animais. Deus dá um
um castigo para ele de 7 tempos. A palavra de Deus fala 7 tempos. Alguns teólogos dizem que 7 tempos quis dizer 7 anos, ou 7 estações. Mas a corrente mais aceita é que sejam 7 anos. Então ele passou 7 anos ali como um louco. Ele ficou louco, ele perdeu tudo que ele tinha, ele andava de quatro patas, os cabelos cresceram, as unhas ficaram semelhantes às de animais, barba, cabelo, e ele ficou ali 7 anos ruminando, dormindo no relento, uma coisa absurda, né? E todos vendo aquela situação sem poder fazer nada, né? Mas eis que Deus é poderoso para fazer e para cumprir e para converter todo o coração de pedra. Deus, quando Ele quer, Ele transforma no coração de carne, no coração que crê. Deus faz o homem crer. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e de toda a sua maldade e de toda a sua treva e o transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Então, após 7 anos, Deus devolveu a sanidade novamente para o rei Nabucodonosor, de maneira que ele voltou, né, às suas faculdades mentais e glorificou o nome de Deus. Ele reconheceu que todo poder, que toda força, que todo poder é constituído por Deus, porque ele achava que o poder estava centralizado nele, que ele era o Todo-Poderoso, que ele mandava, que ele desmandava, que ele mandava matar, mandava soltar, mandava prender, castigava, não castigava, jogava na fornalha, mas ele entendeu que o que Deus fez na vida dele, e Deus restaurou a vida dele, a saúde dele, a sanidade dele, de maneira que ele reconheceu a Deus como o Deus verdadeiro. Amém? E vamos lá, dando continuidade. A história é grande. E ali foi destituído o reino babilônico e assumiu o Império Medo, né, do rei Dario, né? E na época do rei Dario, deixa eu ver aqui. O Medo, no reino existia 1.200 sátrapas e sobre eles 3 presidentes, no qual Daniel era um, para que dessem conta sem que o rei sofresse dano. Daniel se destacava entre todos os presidentes e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo em todo o reino. Então, os presidentes e sátrapas procuraram motivos em Daniel para acusá-lo, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele foi fiel e não se achava erro e nem culpa. Então, assim, quiseram, quando o rei Dario, o Medo, assumiu o reinado, ele montou, né, a sua equipe e Daniel fazia parte como um dos 3 presidentes. Tinham 120 sátrapas, que eles falavam que eram como se fossem prefeitos das províncias, e 3 presidentes, né? E Daniel era um dos presidentes. Só que Daniel se destacava muito. O rei Dario queria colocar ele como o chefe de todos eles. E eles, sabendo da sabedoria e do conhecimento que Daniel tinha, eles se sentiam ameaçados, né? Então, de alguma forma, eles queriam acabar, queriam prejudicar ali a caminhada, né, a subida de Daniel, né? Então eles tramaram, né? Eles convenceram o rei Dario a escrever um decreto
nos próximos 30 dias, olha como eles foram bem maus assim, né? Porque eles não acharam culpa, não acharam, como se diz, erro nenhum na trajetória política de Daniel. Então eles falaram, poxa, a única coisa que a gente pode acusar Daniel é da fidelidade que ele tem ao Deus dele. Então vamos tentar convencer o rei aqui de fazer um decreto nos próximos 30 dias para que ninguém no reino Medo Persa possa adorar a outros deuses que não seja o próprio rei Dario, um exemplo. E aí eles se combinaram dessa forma, foram ao encontro do rei Dario e propuseram que ele assinasse um decreto dessa maneira, né? Mas sem, é claro, o plano deles de entregar Daniel seria um plano posterior, né? E aí Dario caiu nesse plano aí como um patinho aí, né? Estava totalmente alheio das trapaças que a sua equipe de governo estava planejando de fazer. E ele foi e decretou, assinou. Os tratados e decretos dos médios e dos persas, eles eram irrevogáveis. A partir do momento que você assina, né, praticamente todos os reis da história bíblica a gente vê isso, né? A partir do momento que o rei dá a palavra, ele não pode mais voltar atrás, né? Principalmente quando ele assina, né? E aí eles encontraram essa situação e eles começaram, os sápatras, os outros presidentes começaram a perseguir Daniel para tentar comprovar, porque Daniel era fiel a Deus. Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia na direção de Jerusalém. Na sua casa, dentro do seu quarto, ele abria a janela e orava 3 vezes ao dia ao Deus dos céus, né? Ao Senhor nosso Deus, Deus Criador. E aí eles arrumaram uma forma de perseguir e descobrir que Daniel continuava orando durante esse tempo, né? E aí eles entregaram Daniel ao rei Dario, né? Teve testemunhas e tudo, e entregaram, e o rei Dario infelizmente não pôde voltar atrás. O rei Dario ficou muito triste, muito assim, não queria, né, cumprir aquele decreto de ter que mandar matar Daniel, e a condenação seria que qualquer pessoa que não cumprisse com esse decreto seria jogado na cova dos leões. E aí chamaram Daniel na presença do rei Dario, e infelizmente o rei Dario teve que explicar para ele lá que ele precisava cumprir com o decreto, que era irrevogável, que ele não poderia voltar atrás. E aí Daniel foi jogado na cova dos leões, mesmo a contragosto, mesmo o rei tendo ficado muito entristecido, ele teve que cumprir o decreto que ele havia assinado. E aí o rei selou a cova, jogou Daniel lá dentro, no meio das feras, vários leões, e ele selou a saída da cova com uma pedra, colocou um anel dele para selar a pedra, para que ninguém fosse lá abrir, enfim, né? E foi muito triste para os seus aposentos, o rei Dario, e a palavra de Deus diz que Dario não conseguiu nem dormir. Dario jejuou. Dario não quis comer, não comeu nada durante aquela noite e não conseguiu dormir. Né? O sentimento, aquele peso de culpa, né? Certamente, né? Deve ter orado a Deus, não sei a qual Deus, enfim. Mas, principalmente, Daniel tinha um Deus que ele tinha a certeza que ele nunca jamais negou a sua fé. Ele tinha certeza que o Deus de Israel iria lhe salvaguardar naquela cova. E aí, quando amanheceu o dia, mais que depressa, o rei Dario se levantou,
tendo passado uma noite em claro, e foi ao encontro de Daniel. E aí tem a passagem aqui que eu vou ler, Daniel 6, versículo 19, até o 24. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando se aproximou da cova, chamou Daniel com voz que relevava aflição. Daniel, servo de Deus, do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Louvado seja Deus, irmãos. Mais um milagre, mais uma coisa impressionante que a palavra de Deus nos relata sobre essa cova do qual Daniel foi jogado, e Deus mandou um anjo, mais uma cristofania, né? Aí que permaneceu o tempo todo com ele ali, impedindo que ele né, tivesse a sua vida ceifada ali pelas feras, pelos leões, né? E como castigo, né, pela essa traição que Daniel sofreu, os que entregaram eles foram jogados lá e foram mortos. Os leões não tiveram dó nem piedade. Antes mesmo de chegar no fundo da cova, eles já haviam sido dilacerados pelas feras. Então isso mostra o poder, a fidelidade que nós devemos ter. É o tema da nossa ministração de hoje, né? A fé não se dobra. Daniel e seus companheiros em nenhum momento permitiu que a sua fé fosse dobrada pelos mandos e desmandos daqueles reinos que eram poderosos, que estavam até ali hierarquicamente, né, superiores a eles, mandando ali, e caso eles não viessem a cumprir aquelas ordens, aqueles decretos, não tinha conversa, era a morte certa, tá entendendo? E eles desafiaram a morte por uma fé inabalável, por uma perseverança, por uma como se diz, uma fidelidade a Deus assim impressionante. Então assim o que esse testemunho de Daniel nos mostra é que nós devemos ser perseverantes, nós devemos, que por mais que Deus não livrou Daniel do problema, vejam, nem os seus companheiros. Deus até permitiu que eles passassem pela prova, pelo problema, dentro da fornalha, dentro da cova, né? Mas Deus foi com eles no momento da aflição. Então, como diz a palavra de Deus, que no mundo tereis aflições, mas eu venci né? Eu venci a morte, né? Então, assim, nós, no dia da nossa aflição, ele pode sim nos livrar do problema, mas às vezes ele vai permitir que a gente viva o problema, mas ele nos dará o escape para a gente resolver o problema. Dentro da circunstância, ele vai nos possibilitar a gente sair ileso, a gente sair e dando glórias a Deus, porque a gente venceu
mas uma luta nas nossas vidas. Então, assim, tem até o louvor que vai cantar agora, que eu escolhi, né, após a ministração, é o louvor chamado Escape, né? Porque tem muito a ver com a história, né, que Deus nos livra das situações difíceis, dos problemas que muitas vezes para nós são insolúveis, mas que para Deus tudo é possível, né? Tudo é possível Deus resolver nas nossas vidas. Não importa qual seja o teu problema. Se tu está dentro da fornalha, se tu está dentro da cova, Deus vai te dar a vitória, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Amém.